As compras do supermercado são um tema recorrente aqui no canal. Além dos vídeos com as compras do mês, já falei algumas vezes como organizo as compras, mas nunca fiz um vídeo de acompanhamento de todas as compras ao longo de um mês. É isso que vais poder ver no vídeo de hoje. Olá! Foi depois de ter visto a sugestão de uma subscritora que eu decidi então partilhar todas as compras que eu fiz de supermercado ao longo de um mês. Para isso escolhi o mês de fevereiro, no entanto, se calhar não foi bem o melhor mês que eu possa ter escolhido. Isto porquê? Porque em fevereiro houve assim umas quantas atividades fora do normal, foi mesmo um mês atípico. Logo no início do mês o Hugo viajou, esteve ausente durante uns dias, depois houve o aniversário da Sara, além disso eu e a Sara fomos também a um concerto, ainda houve o Dia dos Namorados pelo meio e mais assim, umas quantas atividades que foram realmente atípicas e que fez com que eu não tivesse tanto tempo nem tanta disponibilidade, por exemplo, para pensar mais nas compras ou mesmo para ir às compras. Por exemplo, eu normalmente vou à segunda-feira, houve alguns dias durante este mês que fui à terça de manhã em vez de ir à segunda-feira, porque realmente estava um pouco mais complicado, mas já tinha a ideia em mente, já estava planeado fazer o vídeo, portanto avancei com a ideia. E então, o que é que eu te vou mostrar neste vídeo? Então, vou-te mostrar todas as compras de supermercado que fiz, mas além disso também as emendas para cada uma das semanas e depois, no fim, claro, vou-te mostrar quanto é que eu gastei, que acho que isso será também uma das partes mais importantes, é perceber qual é que foi o gasto total para estas compras do mês de fevereiro. Vamos então a isso. No mês de fevereiro, as compras grandes do mês foram feitas no Mercadona e no Pingo Doce, como podes ter visto no vídeo então para as compras do mês de fevereiro que eu já partilhei. E então eu nestas compras centro-me principalmente em mercearias, em produtos de higiene e em produtos de limpeza. Depois, o que eu faço nas compras semanais é comprar tudo aquilo que são vegetais, tudo que é frescos, laticínios, enfim, tudo o que depois vai fazendo falta para as emendas que eu vou construindo. Isto faz com que as minhas compras semanais sejam normalmente assim muito rápidas, porque eu vou mesmo só àqueles corredores onde eu sei que vou precisar de comprar coisas. E então, para este mês e para facilitar talvez um pouco também, já que estava a fazer o vídeo e estava a preparar o vídeo, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes relativamente à elaboração das emendas. Eu faço a emenda semanal sempre ao domingo, normalmente ao domingo assim, ao fim do dia, vou ver o que é que há na despensa e no frigorífico e no congelador e faço a emenda para essa semana e depois na segunda-feira é o dia em que eu normalmente vou então depois às compras, mas para facilitar um pouco aqui o vídeo pensei, por que não tentar fazer a emenda para todo o mês? E acho que foi uma ótima ideia, nunca tinha feito, achei que ia ser complicado de fazer porque vamos pensar assim com tanto tempo de antecedência, mas na verdade, tendo o mês sido assim tão agitado, até me ajudou bastante no planeamento, foi um pouco mais fácil, porque depois quando eu tive tempo para ir às compras, já tinha as coisas muito mais pensadas, portanto gostei bastante de ter feito a emenda mensal e não semanal. E até já repeti, no mês de março, agora em março, já fiz novamente a emenda toda para o mês de março, como eu disse no vídeo de compras para o mês de março, que entretanto já saiu também, já foi publicado, deixo o cartão aqui em cima, caso não tenhas visto ainda esse vídeo. E então, como eu disse, realmente fazer a emenda para todo o mês facilitou bastante. Porquê que facilitou? Porque tornou-se mais fácil perceber não só o que é que eu de despensa precisava, porque isso eu já tenho mais ou menos uma noção, mas principalmente das proteínas que eu ia precisar, ou seja, que carne é que eu ia precisar, que peixe é que eu ia precisar. Foi realmente bastante interessante e, como eu disse, já repeti novamente essa emenda mensal porque acho que ajudou mesmo muito. Ora bem, e então vamos começar a ver primeiro qual é que foi a emenda para cada semana e depois a respectiva compra. Relativamente à emenda, o que eu vou partilhando serão principalmente os jantares, exceto ao fim de semana, que tenho os almoços também aqui programados, porque é assim que funcionam as emendas cá em casa. Os almoços são muitas vezes as sobras do que vai sendo feito ou vai sendo cozinhado nos dias anteriores, portanto não há uma grande programação relativamente aos almoços.
Bem, e então vamos começar a ver as emendas e depois a respectiva compra semanal. E então, para a primeira semana de fevereiro, o que é que eu fiz? Segunda-feira foi peixe-espada grelhado com legumes salteados, tinha tanto uma coisa como a outra no congelador. Depois, terça-feira, fiz pernas de frango na air fryer e eu nunca tinha feito as pernas de frango, já eu costumo fazer asinhas de frango, fazia na Actifry, entretanto já comecei a usar a air fryer e já fiz lá também asinhas de frango. Desta vez fiz as pernas e ficaram realmente bastante boas, fiz assim uma mistura com a paprika, com louro, com alho em pó, um pouco só de azeite, bicarbonato também e sal e pimenta, claro. Deixei ali assim a marinar durante algum tempo, depois coloquei na air fryer e ficaram realmente bastante boas. Depois disso, na quarta-feira, e a acompanhar fiz uma salada. Isto aqui, a salada é sempre um daqueles acompanhamentos que normalmente não falta. Depois, quarta-feira, foram almôndegas com arroz branco e estas almôndegas eu já falei bastante delas aqui no canal. Eu costumo fazê-las realmente quando tenho muito pouco tempo porque são muito simples de fazer. A receita está no blog, deixo aqui assim em baixo o link caso queiras ver, porque elas são realmente muito práticas e ficam rápidas de fazer no instante. Acompanhei com arroz branco, com salada também. Não tinha as almôndegas, portanto foi uma das coisas que eu tive que comprar. Depois, para quinta-feira fiz salmão na air fryer, mais uma vez é uma daquelas receitas também muito práticas. Eu costumava fazer ou salmão grelhado ou então salmão no forno. Com a air fryer torna-se mais rápido de fazer. Eu só temperei o salmão com sumo de limão, depois sal e pimenta, deixei um pouquinho também a marinar, depois coloquei na air fryer cerca de 10 minutos, eu acho que depende um pouco de como é que nós gostamos que o salmão fique, se gosta que ele fique mais cozinhado ou menos. Eu sou assim sempre menos para o menos cozinhado, eu gosto das coisas mais mal passadas, portanto acho que até, pelo menos aqui nesta air fryer, os 10 minutos até um bocadinho a mais. Podia ser, para a próxima acho que ainda vou diminuir um pouco o tempo, mas ficou realmente bastante bom. Depois, sexta-feira é sempre aquele dia de ou ir comer fora ou então ver o que é há de sobras no frigorífico, portanto, sexta-feira não houve jantar feito cá em casa. Sábado é sempre aquele dia para ir visitar os pais, almoçamos num sítio, jantamos no outro, portanto, este sábado não houve cozinhar para ninguém. No entanto, no domingo, o que é que no domingo eu fiz? Fiz uma salada de feijão frade, e eu estou aqui assim a olhar para a minha cábula porque tenho aqui a emenda mensal do mês, não é? Tenho aqui a emenda para o mês de fevereiro, toda aqui escrita, e então, porque isto já não me lembro, já passou mais de um mês, já não me lembro o que é que eu fiz. Preciso mesmo da ajuda da cábula. Então, como eu estava a dizer, para domingo ao almoço fiz uma salada de feijão frade, em que ovos cozidos, feijão frade, atum, um pouco de salsa ali do canteiro e está feito. É algo rápido quando nós acordamos tarde, o domingo é sempre aqui o dia da preguiça, como eu lhe chamo, portanto nada de muitas pressas, é preciso assim uma refeição um bocadinho que seja fácil de fazer e que todos gostemos. E também cebola, estava a me esquecer que também coloco cebola. Depois, o que é que fiz para o jantar? Fiz kebab, como eu tinha ido ao Mercadona tinha kebab, também tinha pão pita, que se não era da última, não era desta ida ao Mercadona, mas da outra já, e então colocámos a carne de kebab no pão pita com alface iceberg cortada assim em tiras fininhas, molho de alho no kebab e acompanhado com batatas fritas, e fizemos o nosso jantar então para domingo. Para a compra da semana fui, como habitualmente, ao Lidl e trouxe alguns frescos que precisava, como o iogurte grego, espinafres para fazer a sopa, além disso também um queijo brie para aqueles petiscos, depois o salmão congelado e também as almôndegas, que era a única proteína que precisava para a emenda. Além disso trouxe ainda também iogurtes, que são normalmente um dos lanches do Miguel. Depois comprei também alguma fruta e alguns vegetais que estavam a fazer falta. Como se pode ver ali, o cesto da fruta já estava quase vazio. Trouxe uvas, trouxe tangerinas, mas também trouxe madalenas, estas são de sabor a laranja, e ainda veio também chocolate negro e feijão frade para fazer a tal salada de feijão frade, e depois mais alguns vegetais como a
cenoura para a sopa, a courgette e ainda alface iceberg, pepino e alho francês. Além disso, ainda veio também pão, normalmente, que o que eu compro é o da Baviera. Esta semana fui ainda também ao Aldi e eu costumo ir cerca de uma vez por mês ao Aldi comprar algumas coisas que gosto de comprar mesmo só lá no Aldi. E então trouxe estas bolachas de super-heróis, trouxe também umas bolachas de canela assim bastante crocantes, eram muito saborosas. Além disso trouxe queijo Flamengo fatiado, trouxe 4 embalagens para depois congelar e trouxe também bolo do caco, que será depois também para congelar. Então, depois, para a segunda semana de fevereiro, o que é que eu fiz para os jantares desta semana? Então, para segunda-feira fiz uma quiche de cogumelos e chouriço, que as quiches são uma daquelas refeições que eu recorro com alguma frequência, isto porque são fáceis de fazer, podemos utilizar sobras que tenhamos no frigorífico e depois é só pegar numa massa, eu faço com massa quebrada que gosto mais, é só pegar na massa quebrada, colocar tudo lá para cima, ovos mexidos, ir ao forno e pronto. E durante ali uns 40, 45 minutos podemos ir fazer outra coisa, podemos arrumar a cozinha, podemos ir fazer outras atividades enquanto a quiche está a fazer. Portanto, é algo que eu realmente gosto bastante de ter nas minhas ementas. Neste caso, fiz com cogumelos, com chouriço e ainda acrescentei umas azeitonas, porque tinha uma lata aberta de azeitonas no frigorífico. Então, como é que eu faço? É só cortar o chouriço em cubos, é só cortar os cogumelos que já são laminados, mas um pouco mais pequenos também. Misturei 6 ovos, acrescentei um pouquinho de leite, sal, pimenta para temperar. Depois, colocar por cima os ovos dos cogumelos e do chouriço e é só levar ao forno aí a 180 graus, como eu dizia, cerca de 40 a 45 minutos, depende um pouco de cada forno e temos aquelas refeições prontas que cá em casa pelo menos todos gostamos realmente bastante. Ora então, isto foi segunda-feira. Na terça-feira fiz pescada no forno, acompanhada de legumes salteados também. Depois, quarta-feira, fiz caril de frango. Eu gosto muito de caril, costumava fazer o caril mais com a pescada. Aliás, há uma receita no blog de caril de pescada. No entanto, já não me lembro se foi no verão que vi algures um caril, ou que fomos a um restaurante, comemos caril de frango. Eu gostei bastante e achei que estava na altura de começar a fazer em casa também. E então utilizei, como eu costumo fazer, compro peitos de frango, corto em pedacinhos o frango e depois é só colocar, depois de fazer um refogado, é só colocar o frango, deixar cozinhar um pouco, acrescentar depois o leite de coco e o caril e está feito, fica realmente muito, muito bom, gostamos muito. Foi acompanhado de arroz branco e de uma salada. Depois, na quinta-feira, fizemos hambúrgueres grelhados, mas depois, na quinta-feira, foram hambúrgueres grelhados, mas além disso, foram acompanhados também de cogumelos frescos e depois de uma cebola roxa caramelizada, ficou muito, muito bom. Depois, claro, também a acompanhar batata frita e uma salada. Ora, depois, na sexta-feira já sabemos, é dia de aproveitar sobras ou jantar fora, portanto, não houve cozinhados. No sábado, aí sim, já houve cozinhado e então o que é que eu fiz? Fiz frango assado no forno, que costumo temperar só com limão e azeite e um pouco de sal, pimenta e alho em pó e fica bastante bom. Depois, ao jantar, fiz algo que eu gosto muito de fazer, que resulta bastante bem, que é um tabuleiro de bacalhau, em que além do bacalhau desfiado, acrescento também alho francês e cebola ralada, e cenoura ralada, além de também pôr batata palha, fica muito bom. Foi então isso o jantar de sábado, acompanhado também com salada. Depois, no domingo, o que é que fizemos? Domingo, o almoço foi fora, mas depois fiz ao jantar uma massa chinesa, aquilo que eu de vez em quando falo nos vídeos, em que eu tinha aqueles vegetais, aquele mix de vegetais do Mercadona, fiz uma massa de chinesa, daquelas de pacote, e depois fiz algumas bifanas de porco.
grelhei assim rapidamente, corto em pedacinhos e depois misturo tudo, fica uma grande misturada, é verdade, mas nós gostamos e dizemos que é massa chinesa, será mais uma cena assim asiática ou algo parecido. Para as compras desta semana, fui novamente ao Lidl e trouxe queijo Quark para fazer uma sobremesa com gelatina, massa quebrada para a quiche, queijo fresco light para os pequenos almoços e depois trouxe algo que já é habitual, estes iogurtes que são para os lanches dos miúdos, que são com bolinhas de chocolate. Além disso, trouxe ainda também queijo creme para alguns pequenos almoços, chouriço também para a quiche, depois alho francês para a salada. Além disso, ainda trouxe também pão da Baviera. Depois trouxe também mini wraps para os lanches dos miúdos. Além disso, vieram também 3 alfaces para as saladas da semana, além de ter ainda trazido também pimento e pepino. Depois trouxe uma novidade do Lidl, estas reganhas que eu costumo comprar no Mercadona. Experimentei, mas continuo a achar que as dos Mercadona são melhores. Depois trouxe também pastilhas de magnésio e pastilhas de vitamina C. Veio depois também 6 pacotes de iced tea de limão. E, por fim, trouxe também ainda estes snacks de nata azeda e cebola. Como o estoque de carne no congelador já estava assim um pouco em baixo, consegui ir ao talho e trouxe costeletas de porco, trouxe também bifanas de porco, além de ter trazido carne picada. Depois ainda tenho também cachaço à italiana, 2 frangos inteiros, uma perna de peru desossada, pernas de frango, se não me engano trouxe umas 12. Depois veio também cerca de 1 kg a 1,5 kg de bifes de frango. Depois ainda trouxe também peitos de frango e, por último, hambúrgueres. Entretanto, decidi fazer um acompanhamento diferente para o hambúrguer e então fui ao Continente e trouxe cebola roxa para fazer caramelizada, rúcula selvagem e cogumelos frescos também para fazer com o hambúrguer, limão para fazer um chá, requeijão para os nossos pequenos almoços e calamares já a pensar na próxima semana. Além disso, ainda trouxe estas waffles que são super práticas e dá para fazer na torradeira. E então, na terceira semana de fevereiro, a emenda foram calamares com arroz de tomate. Os calamares foram feitos na Actifry, foi bastante rápido e ficaram assim muito estaladiços. Gostei bastante. Fiz com arroz de tomate, que não é algo que eu costumo fazer muito, e até porque o arroz que eu tenho normalmente cá em casa é o basmati, que não fica assim tão cremoso, tão caldoso, mas fiz na mesma e pelo menos eu gostei, estava-me a apetecer o arroz de tomate. Depois, o que é que fiz a seguir? Então, na terça-feira fiz arroz de frango com cogumelos. Este arroz de frango é também uma receita que está no blog, também é muito fácil de fazer e depois é uma daquelas receitas que rende, que dá para mais do que uma refeição. Na quarta-feira fiz filetes de pescada também na air fryer com uns legumes salteados. Depois, quinta-feira, foi esparguete à carbonara. Mais simples do que esparguete à carbonara não há. Mais uma vez, é uma daquelas receitas que é fácil, é rápida de fazer e que nos deixa a todos satisfeitos. Sexta-feira, então, foi jantar fora, portanto, não há refeição a fazer. No sábado foi dia de irmos ver a família, portanto, fomos almoçar à casa de uns pais, fomos jantar à casa de outros. Não há refeição para partilhar, mas no domingo para o almoço fiz costeletas de porco com arroz e uma saladinha e fiz também depois para o jantar peru assado no forno com batatas noisettes na air fryer. A vantagem da air fryer também é esta, ou seja, agora consigo fazer algo no forno ao mesmo tempo que vou tendo o acompanhamento a fazer na air fryer. Além disso, fiz também um bolo do caco na air fryer, que eu costumava fazer no forno, fiz como entrada, não é? Eu costumava fazer esta receita no forno, achei que, por que não experimentar fazer na air fryer? Então, o que é que eu faço? Abro o bolo do caco ao meio, barro com manteiga de alho, pode ser também uma manteiga de ervas, e depois coloco queijo ralado por cima. Neste caso aqui, pus na air fryer, pus um pouco menos de tempo do que aquilo que eu costumo pôr no forno e ficou uma delícia, ficou realmente muito bom. É, por exemplo, uma boa ideia
para fazer como entrada num jantar, mas também pode ser num jantar em que colocamos metade para cada um, mas também pode ser, por exemplo, se cortarmos assim em pedaços mais pequenos para colocar na mesa como entrada num jantar em que tenhamos mais pessoas, também é uma boa ideia. Para as compras desta terceira semana, voltei ao Lidl e em termos de frescos, o que é que eu trouxe? Trouxe ovos, uma embalagem de 12 ovos L, vieram novamente espinafres para fazer a sopa, depois também cubos de fiambre e queijo ralado para fazer o esparguete à carbonara, veio também fiambre de peru, iogurtes, tanto líquidos como de colher e, por fim, uma embalagem de manteiga dos Açores com sal. Voltei a trazer mais produtos repetidos, neste caso trouxe fruta, trouxe também pão, além de alface para novamente fazer as saladas, trouxe também tomate, pepino, um pacote de sumo de maçã, vieram também mangas que estavam em promoção, se não me engano, e depois ainda veio também clementinas, courgettes para fazer a sopa, cebola e por fim cenouras. O que é que foi a emenda da última semana do mês de fevereiro? Então, para segunda-feira vou virar a página e para segunda-feira foi um arroz de salsichas e para este arroz de salsichas tive que comprar quase tudo, à exceção, se não me engano, das cenouras. Mas depois, terça-feira, fiz dourada no forno e isso eu tinha a dourada já congelada e até já estava há algum tempo congelada, portanto fiz a dourada acompanhada de, penso que batata, se não me engano, e salada. Depois, quarta-feira, foi uma daquelas refeições, mais uma que é muito fácil de fazer, que é fusilli com carne picada. Coloco depois também, assim, pimento cortado em pedaços pequeninos e azeitonas pretas. Depois, na quinta-feira, fiz quinoa com camarão, também tinha cá tudo, se não me engano, e esta receita de quinoa com camarão está no blog, deixo aqui assim em baixo também, caso queiras ver. Depois, chegamos a sexta-feira e não há nada para partilhar, porque ou vamos vendo, ou vimos o que é que consumimos, aquilo que havia de sobras, ou então fomos jantar fora. Então, depois para sábado, o que é que eu fiz? Fiz pernas de frango no forno para o almoço e depois para o jantar fiz bacalhau à Brás, e o bacalhau à Brás é uma das refeições preferidas tanto do Hugo como dos miúdos, sempre acompanhado, claro, por uma salada. Depois, no domingo, fizemos alheira na air fryer com ovos mexidos e, como eu disse, domingo é sempre aquele dia em que queremos aqui umas refeições um pouco mais fáceis e mais rápidas de fazer, que não seja preciso pensar muito no que é que estamos a fazer. Nunca tinha feito a alheira na air fryer, ficou boa, apesar de eu ter picado bastante para não explodir, ainda saiu um pouco de alheira que se calhar podia não ter saído, preciso da próxima vez de picar ainda mais um pouco a alheira, mas ficou muito saborosa, estava bastante boa. Depois, ao jantar, fiz entrecosto no forno com batata frita e uma salada também para acompanhar. As compras para a última semana do mês de fevereiro foram novamente no Lidl e trouxe então, mais uma vez, iogurtes de colher, trouxe também outra embalagem de 12 ovos L, como se pode perceber, consumimos muitos ovos, veio também peito de peru finíssimo, 2 embalagens de alheira para fazer a alheira na air fryer, como eu disse. Além disso, veio também tabulé, que serve como acompanhamento e que eu gosto mesmo bastante deste tabulé. Depois, salsichas frescas para o arroz com salsichas e ainda espinafres e também estes gelados com amêndoa. Trouxe também garrafões de água, trouxe pão, depois vieram também vegetais tanto para a sopa como para a salada e trouxe também ainda uma couve-coração para fazer o arroz com salsichas. Trouxe este pacote de bolachas húngaras com chocolate, mas não ficaram aprovadas. Entretanto, a minha cabeça já não dá para tudo e esqueci-me de comprar as alfaces e os iogurtes, e então passei pelo Pingo Doce e trouxe então de lá 3 alfaces icebergs e trouxe corpos de Danone de morango, porque no Lidl não havia. Emenda e compras vistas então para este mês de fevereiro, fica mesmo a faltar partilhar contigo quanto é que eu gastei ao todo nestas compras. Então tenho aqui
todas as faturas de todas as compras deste mês feitas. Então o total destas compras foram 523,06 €, o que, se nós tivermos em conta que somos uma família de 4, que fazemos muitas refeições em casa, ou seja, não são só os jantares, também vamos almoçando em casa, e tendo em conta que tudo está caro, há um aumento generalizado das coisas, não posso dizer que seja demasiado elevado, apesar de achar que sim, que é um valor alto. Eu tento mesmo aproveitar ao máximo tudo aquilo que há no frigorífico, no congelador e na despensa, ou seja, para não ir comprar a mais ou ir comprar uma coisa que se possa fazer outra que tenho em casa. Tenho sempre essa consciência quando preparo as refeições, mas a verdade é que há coisas que nós não podemos fugir, portanto o valor é o que é. Não sei o que é que achas. Achas que é muito alto? Achas que não? Conta-me tudo nos comentários. Espero que tenhas gostado mais uma vez de me acompanhar ao longo deste vídeo, que de algum modo ele te possa ter sido útil, e se sim, não te esqueças, faz um like e deixa um comentário. E se fores nova ou novo aqui no canal, não deixes de o subscrever. Obrigada mais uma vez pela tua companhia e até ao próximo vídeo. Beijinhos!